Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja acompanhando esse devocional, o importante é que você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Já vou agradecendo pela sua inscrição, agradecendo pelo seu compartilhamento, agradecendo também pelo seu gostei, tá bom? Olha só, nós estamos no capítulo de número 25 de Atos dos Apóstolos. Que livro maravilhoso que nós estamos lendo, capítulo 25. Vamos orar então? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui, falando da tua palavra, nos alimentando com a tua palavra, com esse banquete maravilhoso. Abençoa, Senhor, a vida de cada um participante desse canal. Abençoa a vida de cada um que está ouvindo esse devocional. Senhor, continua conosco, dá saúde, dá resposta. Senhor, abre portas de emprego, Senhor, para tantas pessoas que estão necessitando ter uma colocação de emprego, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas grandes vitórias que tu tens dado para nós. Amém. Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, que tem o título Paulo comparece perante Festo e apela para César. Nós vimos que no capítulo 24, o último versículo foi o versículo 27, dizia: mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor, Paulo ficou 2 anos, a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então agora, no capítulo 25, nós vamos encontrar que Paulo comparece perante Festo e apela para César. Desculpe. Vamos beber água. Então, olha só. Vamos ler o capítulo de número 25. Vou pegar essa Bíblia aqui, que está com a letra maior. E vamos começar a ler. Paulo comparece perante Festo e apela para César. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo. E se neste varão houver algum crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias,
Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Paulo perante o rei Agripa. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. E, estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então, Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-me. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso, perante vós, o trouxe principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Esse foi o capítulo de número 25 que nós lemos agora. E olha que coisa interessante esse capítulo 25. Aqui está Paulo, se a gente prestar atenção, tendo oportunidade de falar a respeito da sua fé para mais alguém. E é interessante. O que é que a gente encontra? Do versículo 1 ao versículo 12, a gente encontra Paulo perante Festo. Um após outros, os governadores romanos julgaram o apóstolo Paulo. Nenhum deles percebe a importância da ocasião, nem aproveita a oportunidade para receber o evangelho de Deus. Eles perdem uma rica oportunidade. Eles têm diante dele um apóstolo chamado pelo próprio Jesus. E eles perdem aquela oportunidade. E quantas vezes nós perdemos oportunidades riquíssimas na nossa vida por não abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus está mandando através dos seus escolhidos. Olha só. Nós, porventura, somos mais sensatos do que eles, aproveitando bem todas as nossas oportunidades? Não. Nós perdemos muitas oportunidades, sim. Porque nos achamos, muitas vezes, que estamos acima de todas as coisas. E aqui a gente encontra, e a gente vai vendo a defesa de Paulo. Dessa vez, ela é resumida em um só versículo, versículo 8. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 25 que nós acabamos de ler. Diz aqui, ó. Mas ele, em sua defesa, disse, olha o que Paulo diz. Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Essa é a defesa do apóstolo Paulo diante daquelas autoridades. Ele afirma não ter ofendido nem a lei, nem o templo,
nem o governo romano. Depois faz seu célebre apelo ao tribunal de César. O versículo de número 11, ele diz assim: se fiz alguma coisa, se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ele está dizendo que eu não me recuso morrer se eu fiz algum agravo. Mas se não tem nada do que estão me acusando, ninguém me pode entregar a eles. Paulo não era leigo. Paulo tinha conhecimento. Paulo estudou. Paulo sabia os seus direitos. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. O que é que ele diz? Apelo para César. Agora imagine essa cena. Que cena maravilhosa, que cena linda desse homem chamado por Deus. E agora ele é confirmado pelo seu juiz. Ouvimos o apóstolo dizer confiadamente: não fiz agravo algum dos judeus, como tu muito bem sabes. Como é bom ter sempre uma boa consciência. Como é bom abrir a boca e saber o que está falando. Não está inventando coisa. Certo? Então vamos lá. Quando ele está, do versículo 13 ao versículo 27, Paulo está perante Agripa. Berenice era irmã de Festo. Olha só. Ela tinha abandonado seu primeiro marido para casar com Agripa. Era uma festa isso. O filho do Herodes, de quem lemos no capítulo 12. O assassino de Tiago. Viu? E perseguidor de quem? De Pedro. Herodes era rei da Galileia. O imperador Nero estendera seu reino para incluir essa região. Assim vemos que Agripa estava visitando quem? Seu cunhado. Era uma visita. Festo, por ocasião da posse deste como governador. Ele estava visitando o seu cunhado, Festo, por uma ocasião da posse. Ele foi lá, na posse. Né? Agora nós percebemos com pouca importância Festo ligava ao evangelho. Nas palavras, questões de sua superstição. Festo dizia que era uma superstição de Paulo. Ele chama Jesus de um defunto, que Paulo dizia que estava vivo. Ele não acreditava em nada, mas a verdade estava ali. Jesus havia sido morto, mas estava ressuscitado, ele estava vivo, e Jesus está vivo. Se alegre, Jesus está vivo. Está conosco, a sua presença nós podemos sentir. E que coisa maravilhosa é estarmos hoje nos alegrando com a presença de Deus, através do seu Espírito Santo que foi mandado para nós, para ser o nosso companheiro, o nosso ajudador. Se alegre nesse dia, levante a sua cabeça, você não está só, Jesus está com você. Creia nisso. Você tem muito o que testemunhar do que Deus já tem feito na sua vida e o que ainda vai fazer, viu? E aí a gente encontra que esse último processo foi o mais importante de todos. Havendo reunião formal de tribunos, varões principais, governadores e reis. Quando eles pensam que eles estão fazendo mal para Paulo, Deus está dando mais uma oportunidade desse apóstolo falar da sua crença, do que ele acredita e do grande amor que ele tem por Deus. Que coisa abençoada, que coisa maravilhosa. A minha oração nesse dia continua, que o Senhor continue com você. Que a tua mente espiritual seja aberta, a tua mente seja aberta e que a palavra desça ao seu coração. E que encontre abrigo. E eu quero dizer a você, se você está se sentindo triste, se você está se sentindo acusado, você tem um advogado. Jesus é o teu advogado. Levante a tua cabeça no dia de hoje. Peça ao Senhor para entrar na tua vida outra vez. Se você por acaso está afastado dos caminhos do Senhor, essa é uma oportunidade de retornar aos caminhos do Senhor. Se esse é a sua história, de ter se afastado do Senhor por algum motivo,
Eu quero te dizer que não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Retorne aos braços do Pai. Ele está te esperando nesse dia. Beijo no seu coração e até amanhã com a leitura de mais uma porção desta palavra, a palavra de Deus. Nós lemos hoje o capítulo de número 25. Amanhã nós vamos estar aqui, se o Senhor nos permitir, com a leitura do capítulo de número 26. Deus te abençoe.